Na aula passada a gente vinha conversando aí sobre, mais no final, sobre o desenho, né, das projeções, e aí a gente parou nessa parte aí que tratava epa, tratava da conversão aqui, né, da fórmula em perspectiva para a projeção de Fischer. Então aqui é assim, se eu tenho uma fórmula em perspectiva, tipo essa aqui da esquerda, como é que eu transformo ela na de Fischer? Em geral, o que eu faço, né, se eu pegasse esses 2 lados aqui, no caso aqui saindo, né, do plano e entrando no plano, e eu abrisse, né, que está representado por esse homem aqui abrindo, o A e o C, e aí percebo, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu sei, por essa perspectiva, né, aquelas regrinhas que a gente tinha visto na aula passada, nas regras estava detalhado lá que na vertical, quem está na vertical eu estou representando que está entrando no plano. Tá? E quem está na horizontal está saindo. Então, se eu for pensar aqui, ó, eu peguei um que está saindo, tá? E outro que está no plano e movi aqui, como se eu pegasse aqui com as 2 mãos e deixasse os 2 alinhados na horizontal, ok? E automaticamente, quando eu faço isso, aquele que eu não peguei, que está entrando no plano, vai ficar alinhado junto com o outro aqui do plano, né, o D, na vertical, tá? Isso aqui é caso, não é algo muito comum, tá? Geralmente a gente trabalha ou aqui na Fischer ou na perspectiva, mas pode ser que você ache que seja mais fácil ou talvez um exercício específico tenha necessidade de você mudar daqui para cá, tá? Ou mesmo se fosse a volta, tá? A volta é a mesma coisa. Pela regra, quem está na horizontal está saindo do plano. Então, eu pegaria aqui, deslocaria nesse sentido aqui, a volta também é válida. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Na horizontal, um vai sair do plano, quando eu trouxer a perspectiva, e um vai para o plano, né, aqui da tela do computador, no caso aqui. E o da vertical também. Os dois aqui estão representados entrando no plano, mas só um vai ficar entrando no plano, o outro vai para o plano da tela também, tá certo? Mas aqui você acaba fixando melhor se a gente tiver que fazer um exercício. Eu estou mostrando a ideia, mas se vocês tiverem que fazer, certamente vai ter que voltar nesses slides e falar: "Peraí, deixa eu lembrar aqui". Aqui é só para vocês entenderem essa figura, e caso precise fazer esse procedimento, é possível consultá-la, tá? Bom, esse aqui é mais um exercício que eu vou deixar lá para vocês tentarem fazer, tá? Para a gente tentar fazer isso, acho que vai dar para a gente fazer esses exercícios na aula que vem, tá certo? Então tentem fazer esses exercícios aí. Eu deixei, acho que eu fiz os 2 da semana passada, né? Acho. Eu vou conferir lá, porque eu anotei, estou anotando quais slides eu vou fazer, né? Para ficar mais fácil, porque esse aqui tem um bocado, não são só 4 slides igual aquele passado. Que esse aqui é bom a gente treinar bem. Então, tem lá, para você pegar, né, essa representação e desenhar aqui específico, tá vendo? Projeção de Fischer, tá? Ah, o que que eu faço? Vai ter que seguir as regrinhas. Eu tenho lá que identificar quem são os carbonos assimétricos. Ah, só tem um, tem dois. Lembre que o carbono assimétrico, para nós, né, é aquele que, quando eu pego aqui a representação de Fischer, e eu faço isso aqui, o carbono assimétrico é aquele que vai estar bem aqui, ó, tá? Justamente na junção, no encontro aí desses dois segmentos de reta aí.
perpendiculares, tá ok? Então, só tem um, acho que é só esse daqui, por exemplo, que é o acho que é esse aqui, carbono assimétrico, acho que é só ele, tá bom. Então você vai representar isso aqui, vai virar isso, tá. Aí lembra das regrinhas, tem que colocar a cadeia de carbonos na vertical, o carbono 1, né, dessa cadeia fica no topo, tá. E aí, você tem toda a forma de montar a ficha aqui e depois aqui, teoricamente, só para desenhar a projeção de ficha correta. Depois a gente vai aprender, né, ainda hoje, sobre como dar o nome, né, a nomenclatura de R e S. Isso aqui é qual enantiômero, né, por exemplo. Ele é o R ou é o S? Tá. Agora é justamente o nome. Depois daquelas etapas ali de desenhar, de representar, a gente tem que focar nisso aqui, ó. Como é que eu nomeio o enantiômero? Ou seja, como é que eu olho para a estrutura, porque o nome vai nos permitir, assim, às vezes aparece um exercício, tem vários ali, assim, e pode aparecer também na atividade avaliativa, assim, você tem um par, e aí pode perguntar, assim, se esse par é ou não um par de enantiômeros. Então tem vários pares, fala assim, quem são os pares de enantiômero, por exemplo? É o par um e o par 3 ou um e 2, tá. Como é que você faz isso? A maneira mais fácil é dar o nome. Se você der o nome e o nome for o mesmo, eles não são partes enantiômeros, são a mesma molécula, tá. Caso eu dê um nome, um é R, outro é S, fala: "Ok, eles são par de enantiômeros", tá. Então, eu tô pensando aqui nessa nomenclatura que foi proposta, né, por esses 3 pesquisadores aqui, Kahn, Ingold e Prelog, que a gente chama de sistema RS. Deixa eu ver aqui a mensagem. Parecia que tinha uma mensagem, mas apagou. Não sei se alguém mandou alguma coisa, eu vi no celular aqui, depois sumiu. Bom, qualquer coisa vocês vão me avisando. Então é assim, o R, né, vem lá do latim, esse rectus, é sentido horário, tá? E o sinister é o sentido anti-horário. Então, quando for R, né, eu sempre associo mais fácil, porque o eu sempre penso no R como sendo o horário, e o S é o oposto, tá? Então, vocês vão ter que lembrar que o R está relacionado ao sentido horário e o S é o sentido oposto, que é o anti-horário. Então, se eu tiver um par de enantiômeros, essa aqui é a informação que eu tinha comentado com vocês sobre os exercícios. Se eu tiver de fato um par de enantiômeros, para isso ser verdade, um tem que ter a configuração R e o outro S, tá? Isso, pessoal, eu estou falando para um composto só. Desculpa, um carbono assimétrico só, né? Se eu tiver 2 carbonos assimétricos, o que seria um enantiômero de uma molécula que tem 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos quirais? Para ser um enantiômero, para eu poder pensar a possibilidade de falar: isso aqui é um enantiômero, eu preciso inverter. Se eu tiver 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos quirais, eu preciso inverter tudo. Então, se os 2 são R, eu dei nome aqui. O primeiro carbono é R, o segundo é R. Para eu falar, desenha um enantiômero, né, o enantiômero dessa molécula aqui. Se você quiser desenhar um enantiômero, você vai ter que desenhar, se ela é RR, você tem que desenhar o oposto de tudo isso. Então é S, S, tá? Então por isso que muitas vezes você tem assim uma molécula que é R e S. Tem dois centros quirais. O enantiômero disso é você trocar. Então onde era R vira S e onde era S inicialmente vira R, tá? Então basicamente isso é a regra de ouro. Sempre que você quiser avaliar o enantiômero, eu preciso inverter tudo. Não interessa quantos carbonos assimétricos tem. A gente vai ver grande parte dos casos com um só, tá? Que é a parte mais simples. Mas podem aparecer moléculas com 2, 3, que não tem mistério. Vai dar mais trabalho só para você identificar o nome naquele ponto. Mas fora isso, o que é o importante? É você ter em mente que para ser enantiômero, eu tenho que inverter. Se eu tenho um R vai virar
o S, se eu tenho 2 S, vou virar 2 S, se eu tenho 3 S's, eu vou tornar em 3 R's, tá? É só essa inversão. Isso que é o saldo importante para ter em mente disso aqui. Bom, mas como é que funciona para aplicar essas regrinhas aí, esse bendito esse negócio de RS? Funciona da seguinte forma: primeiro, eu vou classificar, né, a primeira coisa que você tem que fazer é classificar os grupos ou átomos que estão ligados ao carbono assimétrico em ordem de prioridade. A gente vai falar bem essa questão da prioridade, tá? Depois que a gente classificar, ver direitinho como é que eu faço essa parte de prioridade, eu vou ter que orientar a molécula, tá, de modo que o grupo, né, ou átomo de menor prioridade, que seria o 4, ele fique entrando no plano. Lembra que eu comentei isso com vocês na aula passada? Falei: "Gente, ó, vou desenhar, eu sei que o hidrogênio, né, ele vai tender a ser o meu átomo de menor prioridade. Então, quando eu vou desenhar, preferencialmente eu já desenho ele entrando no plano, tá?" Ou você pode desenhar também saindo do plano, desde que você lembre que, se a regra é ele entrando no plano e eu coloco ele no sentido oposto, eu vou achar um nome, R ou S, só que aquele nome é o oposto também, né, porque eu não coloquei o de menor prioridade onde deveria, que é aqui, ó, entrando no plano. Então, se você desenhar o de menor prioridade saindo do plano, pode fazer a análise normal, só lembra de inverter o seu resultado no final, porque ele está justamente na posição no sentido oposto, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro classifiquei, depois orientei a molécula, né, ou desculpa, o grupo ou átomo entrando no plano. E, por fim, o que que eu faço? Eu desenho uma seta aqui do grupo, né, ou átomo de maior prioridade para o segundo. Então pego o primeiro em prioridade e vou em direção ao segundo. Para quê? Eu vou comparar. Quando eu faço isso, o que que eu vou comparar? Eu vou comparar justamente se o sentido, né, desse caminho de um para 2 é no sentido horário ou no sentido oposto, aí o anti-horário, para eu dar o nome, tá certo? Então, essas são as 3 regras básicas, tá? Isso aqui é mais uma orientação, tá? Porque você pode fazer isso mentalmente, né, olhar e falar: "Espera aí, de 1 para 2 é anti-horário, então tá ok". Tá? Com o tempo você acaba fazendo isso. Esses outros 2 é que mentalmente às vezes é mais fácil de confundir. Na prova, geralmente a gente pede para indicar tudo isso aqui, mas os principais mesmo que acabam dando trabalho para indicar na prova é isso aqui, né, você classificar os grupos e jogar o bendito de menor prioridade entrando no plano ou saindo. Pode ser saindo também, desde que você inverta no final o resultado, tá. Mas vamos lá, como é que a gente faz com essa prioridade, pessoal? Essa prioridade é o seguinte, eh, eu vou somente considerar, né, o uso do próximo critério depois que eu tiver certeza de que o critério primeiro não dá para diferenciar as prioridades. Fala: "Mas o que que essa frase confusa está fazendo aí?" Que é o seguinte, a prioridade eu determino por alguns fatores, mas é igual lá quando a gente fazia análise de ressonância, lembra que eu falei assim: "Olha, quem é que contribui mais? Olha o octeto. O octeto engole todo mundo. Se ele não tem octeto e a outra tem para todo mundo, não me interessa a separação de carga, isso aí por si só já vai ter um peso maior na estabilidade. Então, é a regra um que engole a 2, que engole a 3. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter alguns fatores para olhar na prioridade. Só que o primeiro, que é o número atômico, é o mais importante. Então, só quando eu tiver certeza que tudo empatou, falou assim: "Olha, empataram todos os números atômicos aqui". Ah, então, tá bom. Então, nesse caso, eu vou,
olhar, por exemplo, o segundo fator. Empatou o segundo? Muito raro de empatar os dois. Eu vou olhar o terceiro. Tá bom. Como é que são esses fatores? Ó, eu vou voltar naquela figura, porque tem umas duas estruturas com números lá, né? Mas olha lá, prioridade, que são esses critérios de precedência, eu vou olhar como maior número atômico. Se empatar tudo isso aqui, eu vou passar para olhar quem tem maior massa, tá? E ainda assim, se empatarem esses dois, que é um caso extremo, aí a regra é clara, que diz que eu tenho que olhar o grupo com configuração R vai preceder um grupo com configuração S. Nos nossos exemplos, via prática, que eu estou mostrando a regra, vai ser assim, 99% isso aqui. Se aparecer um outro caso, provavelmente vai ser isso aqui. Tá? Muito difícil a gente chegar nesse caso extremo aqui. Ele está na regra, porque você tem situações em que você precisa dessa consideração para dar um nome, porque empatou tudo. Mas, no geral, o que vocês têm que se preocupar mais é isso aqui, ó. Tá? Depois, se precisar, maior massa. Quer ver? Ó? Vamos olhar esse exemplo aí. Se eu pensar aqui na esquerda, olha lá. Minha referência está aqui, carbono assimétrico. Vou olhar os ligantes. Átomo ou grupo estão ligados a ele. Bromo. Quem tem maior número atômico aqui? Eu tenho lá flúor, cloro, bromo, iodo. Estou descendo ali. Então, o bromo tem maior número atômico que o cloro. Ele é o número 1. A prioridade 1. Porque ele tem maior número atômico que o cloro e do que o hidrogênio e o deutério. Esse D aqui é de deutério. É um isótopo do hidrogênio. Tá? Aqui eu tenho o prótio e aqui o deutério. Tá? Os dois isótopos. Mas o número atômico dele é 1. O número atômico dele é 1. Que vai mudar que o deutério tem um nêutron. Tá? E no próton eu só tenho um próton. E aí a massa do deutério vai ser maior. Mas o número atômico, que é a primeira regra, teoricamente está empatado. Ou seja, se eu fosse considerar aqui a assimétrica, sim, eu tenho ligantes diferentes, tá? Porque aqui é um isótopo, aqui é outro isótopo, mas eles têm o mesmo número atômico. Então, quanto a esse critério, empataria, tá? Então, se eu for olhar isso aqui, ó, quem tem maior número atômico? Bromo. Ok. Segundo, cloro. E o terceiro, foi, bom, empatou. Quando empatou o número atômico, não tem mais jeito, que não tem como eu olhar para o outro, a continuação da cadeia, como a gente vai olhar aqui. Quem ganha? Aí eu vou ter que olhar o segundo critério, que é quem? A massa. Mas perceba, eu vou olhar o segundo critério só para quem sobrou, porque esse aqui eu já sei que o número atômico maior, a prioridade dele é 1. Chegou, ganhou o posto dele de primeiro colocado, acabou. Esse é o segundo? Perfeito. Empataram esses dois, não tem jeito mais de usar número atômico? Não, porque é isótopo. Massa. Quem tem maior massa? Deutério, tem um nêutron. O próton não tem um nêutron, só tem um próton. Tá bom. Então, o deutério é o 3 e o próton aqui é o 4. Tudo bem? Vou olhar para esse daqui, ó. Carbono assimétrico. Bom, perceba que eu estou olhando aqui, estou considerando o carbono assimétrico aqui. Estou fazendo a contagem para esse carbono aqui, tá? Estou focando nele. Pensando nesse meu alvo aqui. Como, vou até marcá-lo, que a estrutura é maior, então vou deixar destacado aqui quem eu estou avaliando. Bromo, primeiro. Cloro, segundo. E agora? Ó, quem é que está ligado diretamente a esse carbono para a esquerda? Outro carbono. Quem está ligado a esse carbono à direita? Outro carbono. Quanto ao ligante direto, empatou. Concorda comigo? É carbono de um lado, carbono do outro. O número atômico está empatado. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar
continuar olhando a cadeia. Aí eu vou olhar o seguinte, ó. Esse carbono da direita, ele está ligado a quem? Vamos ver o número atômico de quem ele está ligado. Com quem ele está ligado? Ó, ele está ligado a um outro carbono, a um prótio, a um deutério. Então aqui eu tenho o número atômico e aqui eu tenho o mesmo número atômico, ok? Vou olhar para cá, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado a quem? A um carbono e 2 hidrogênios, 2 prótios. Percebo que empatou, né, porque o número atômico do carbono aqui, ó, é o mesmo número atômico desse carbono, então eles empataram com relação aos ligantes, né, do vizinho, tá? Percebo que agora eu estou comparando quem? A vizinhança. Cadê você? Ah, tá aqui. Eu estou comparando a vizinhança. Eu estou olhando para esse carbono e esse carbono aqui. Com quem que eles estão ligados, tá? Esse carbono está ligado a um carbono, 2 hidrogênios aqui, os isótopos de hidrogênio, número atômico igual. Esse carbono está ligado a um carbono, 2 hidrogênios, 2 prótios aqui, se eu for especificar o isótopo, mas o número atômico empatou. Perceba? Está empatado? O que que eu vou ter que fazer? Olha, não vou olhar, não posso parar aí, na verdade, né? Eu preciso continuar olhando os ligantes. Então, o que que eu vou fazer? Foi bom, tá, já que eu tenho que olhar os ligantes, eu vou, então, agora, não olhar só esse aqui, não. Eu vou passar a olhar o próximo. Vou olhar esse e vou olhar esse daqui. Que até agora tudo empatou. Perceba, eu tenho que esgotar o número atômico até o máximo. Depois é que eu vou olhar a massa. Então, eu vou olhar aqui, se eu for pensar nessa minha regra, ó, dá uma olhada aqui. Esse carbono está ligado a quem? Ele está ligado a um carbono, 2 hidrogênios. Esse carbono está ligado a quê? A 3 hidrogênios. Pensando na nossa regra, quem é que seria o 3, então? Dá para eu parar por aqui? Falou, dá. Por quê? Porque agora, por número atômico, esse carbono está ligado a um outro carbono e 2 hidrogênios. Esse daqui está ligado só a 3 hidrogênios. Então, o número atômico já ganhou para esse carbono aqui, tá? Porque ele está ligado a um carbono e 2 hidrogênios. Então, o número atômico vai ser maior para os ligantes desse carbono aqui. Compreenderam? Por isso que aparece esse número 3 aqui, ó. Justamente por quê? Porque quando eu vou analisar o número atômico aqui para a esquerda, chega num ponto, quando eu comparo esse com esse, tá, que eu tenho um número atômico maior. Perceba que eu tenho que olhar passo a passo, né, ó. Estou comparando para esse carbono. Olhei o ligante direto, carbono e carbono. Ah, empatou. Vou para o próximo. Esse é o segundo em ligação e esse é o segundo. Comparo. Ah, empatou, não tem mais o que fazer? Ah, eu vou ter que olhar outras coisas. Não, dá. Ah, então tá bom. Então, é basicamente assim que a gente aplica a regra, tá? Esse seria o geral. Alguma dúvida aqui quanto a isso? Ou posso continuar? Tranquilo? Ok, beleza, então. Qualquer dúvida, vocês vão me falando aí.
E aí, isso aqui são aquelas regras que eu tinha comentado com vocês, né. Como que a gente vai tratar, por exemplo, que eu falei de ligantes que tem só ligação simples, né. E como é que eu faço quando tem mais de uma ligação, que é múltiplo, não é assim, um CH2 ligado a um carbono, é isso aqui, ó, por exemplo. Imagina que o carbono assimétrico também aqui. Como é que eu vou olhar isso? Eu vou contar uma ligação tripla como sendo a condição de que esse carbono, né, se ele está fazendo uma tripla, eu conto como se ele tivesse ligado a outros 2 carbonos, e esse aqui, ele está ligado a outros 2 carbonos aqui, que seria essa representação. Ou seja, porque eu tenho que lembra, eu tenho que pensar em número atômico. Então você fala assim: "Nossa, como é que eu vou contar a tripla aqui?". Não, se é uma tripla com o carbono, eu vou considerar que esse carbono, ele vai se comportar como se estivesse ligado a 3 carbonos, porque ele está fazendo uma tripla com outro carbono. A mesma coisa, falar: "Ah, não deu, vou olhar o próximo". Esse aqui, eu estou considerando que ele está ligado aqui, ó, a 3 carbonos mais um R, tá. Seria aqui, ó, ele faz uma tripla? Tá bom. Ele está ligado a 3 carbonos, tá, pensando em termos de número atômico, tá, para eu contar, para eu ver a prioridade, e um R, tá. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho essa estrutura. O carbono tem dupla com oxigênio, oxigênio, dupla com carbono. Então, é como se esse carbono, na hora de contar a prioridade, falar: "Ó, o carbono assimétrico está bem aqui, ele está ligado a esse grupo. Como que eu contabilizo ele ligado a essa carbonila aqui? Ah, eu vou contabilizar assim. Ah, eu estou ligado a um carbono, que é um carbono que está com dupla com oxigênio, então eu conto como se esse carbono tivesse ligado a quantos oxigênios? A 2. Então vai contar quantos números atômicos aqui? O número atômico desse oxigênio e desse, tá? Só para fins de contabilização da prioridade. Se eu tivesse que avançar mais ainda, eu falo: "Nossa, agora eu vou ter que olhar o oxigênio". Ah, eu vou olhar esse oxigênio como se ele tivesse ligado a 2 carbonos, tá, porque ele é o que faz parte da dupla. Então, nem sempre aparecem estruturas com múltiplas ligações, tá, mas se aparecer, vocês têm que considerar, assim, para fins de contabilização de número atômico. Ah, eu tenho uma dupla com nitrogênio, tá bom, então eu vou é um carbono duplo nitrogênio, então eu vou contar como se ele tivesse ligado a 2 nitrogênios para fim de somar número atômico, tá. Basicamente, seria isso. Bom, deem uma olhada nessa estrutura aqui, vamos ver esse exemplo aí, o que que sai. E tentem me dizer aí, quem é que tem prioridade um, quem tem prioridade 2, 3 e 4. E aí a gente preenche aqui. Vamos ver se vocês entenderam o espírito da coisa aí. Que é para treinar, assim, porque isso aí não adianta, se não exercitar, não vai. Ver se vocês conseguem me dizer aí quem é que teria prioridade. Bom, um é o mais fácil, né. Quem seria o 1 aí? Quem vocês me diriam aí que teria prioridade um em relação ao carbono azulzinho aí, tá, pessoal? Só esse aqui. Ó, seria só vai ser só em relação a esse aqui. Deixa eu até marcá-lo aqui. Nosso foco é esse. Então, com relação a ele, hum, quem vocês acham que tem prioridade um? Jackson falou o A aí, seria esse aqui, mas estão esquecendo de uma coisa, né? Número atômico.
quem que são os átomos, os grupos, né, que estão ligados ao átomo, estão ligados a ele? Quem é que tem maior número atômico? Carbono, oxigênio ou hidrogênio? Isso, o OH. Por quê? Porque o oxigênio tem maior número atômico. Compreenderam? Então, nesse caso aqui, é o oxigênio, porque eu primeiro vou olhar o número atômico. Então, esse cara aqui é o 1. Tá? Esse grupo aqui é o 1. Tudo bem? Esse aqui é o 1. A Jasmine colocou o quê? Achei que eu tinha falado que estavam marcados. Ah, sim, sim, em vermelho, né? É, porque eu não tinha especificado que eram os 4. Não, tranquilo. Então aqui é o 1. Esse aqui a gente já sabe também que é o 4, né? São os extremos de maior prioridade aqui embaixo, de menor. Aí agora sim, se a gente for pensar, né, naquilo que eu acho que o Jackson deve ter pensado também, que eu estava me referindo, se era o A ou o B, igual a Jasmine colocou, se eu for pensar na prioridade, ó, usando aquela nossa regrinha, eu tenho aqui, ó, para o A, um carbono, aqui é carbono, então empatou no B. Vou olhar com quem eles são ligados. Esse carbono está ligado com um carbono, outro carbono e outro carbono, então 3 carbonos aqui. E este carbono do lado de cá está ligado a quem? A 2 carbonos e um hidrogênio, certo? Consequentemente, aí, agora eu vou contar essa condição que o Jackson e a Jasmine tinham colocado, que é o quê? Entre o A e o B, quem é que tem maior prioridade? O A, porque esse carbono está ligado, vai ser no número atômico, né? Eu tenho um somatório de 3 carbonos aqui para número atômico, e aqui eu só tenho 2. O outro é o hidrogênio, coitado, só consegue contribuir com o número atômico 1. Tá? Então, em ordem de prioridade, esse aqui seria o. Eu ia colocar 3. Esse aqui seria o 2, tá? E o B aqui para nós seria o 3. Perceba que isso é muito importante, porque se eu inverto essa ordem aqui, imagina que eu já tivesse esse hidrogênio entrando no plano. Aí eu vou falar assim, ele é R ou S, né? Ele está no sentido horário ou anti-horário. Se eu inverto a ordem, eu inverto o composto, porque se eu coloco aqui, ó, ele está indo do 1 para o 2, né? Então, 1, 2, 3. Essa rotação aqui seria no sentido horário, tá? No sentido do relógio. Então, seria R. Só que se eu troco aqui, eu faria assim, 1, 2, 3. Aí eu estaria indo justamente o quê? Rotacionando no sentido oposto, tá? Então, por isso que a prioridade é fundamental. Sem ela, o nome não sai correto, tá certo? Bom, esse é o nosso exemplo 1 lá. Eu vou deixar aqui outros exemplos para vocês tentarem fazer, e aí eles são parte do que a gente vai corrigir lá na nossa aula de exercício, tá? Mas a ideia é simples, mesmo padrão aqui, só precisa numerar, né, em relação a quem está marcado em azul, quem é a prioridade 1, quem é a 2, quem é a 3, porque isso aí, se vocês não treinarem, acaba não fixando muito, não tem jeito, tá certo? Então, tentem estabelecer as prioridades para esses compostos aqui, e aí depois a gente corrige esse caso. Regra 2, então já determinei as prioridades. Agora eu tenho que orientar a molécula de modo que o grupo ou o átomo de menor prioridade esteja entrando no plano. Se, o detalhe aqui, se ele não estiver entrando no plano,
Caso a análise indique configuração R, configuração real vai ser S. E isso porque eu estou considerando que ele não está entrando no plano, porque nesse caso aqui, cadê o mouse? Tá aqui. Eu considero que o de menor prioridade esteja saindo do plano, tá? Ele não está no plano, porque se ele estiver no plano, aí acabou. Então eu estou considerando aqui que ele está saindo do plano. Opa, ok? Eu não sei, o pessoal colocou uma mensagem aqui. Ah, sim, o Gabriel colocou os aplicativo, né, para desenhar e estudar as moléculas. Sim, esse é um King Draw, parecendo quase King Draw. Eu não conhecia não esse, eu vou dar uma olhada nele depois aí. Mas esse eu não sabia. Vou mostrar um outro, mas as ideias devem ser parecidas. E aí aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu estou considerando, tá, que ele está saindo do plano. Aí se ele está saindo do plano, o que eu encontrar, o real, na verdade, é o oposto, tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Epa, pronto. Quando eu faço uma projeção de ficha, tá? O grupo ou átomo de menor prioridade estiver na linha horizontal, também a configuração real vai ser a oposta. Porque lembra, na linha horizontal, quem é que está na linha horizontal na projeção de Fischer? É quando ele está saindo do plano. Na vertical é que ele está entrando no plano, né? Então, se o hidrogênio, por exemplo, você tem lá, furação tem um hidrogênio. Se o hidrogênio estiver na vertical, maravilha, faz a rotação, partiu para o abraço, RS. Se ele estiver na horizontal, ele é a menor prioridade, ele está na horizontal, você analisa normal, só que lembre que na horizontal ele vai dar o oposto do que é o real, certo? E regra número 3. Eu vou desenhar essa seta imaginária aí. Desenho uma setinha do sentido um do 2 só para me orientar, falar: "Isso é sentido horário, isso é sentido anti-horário". Se for no horário, é R, se for anti-horário, é S. É o que a gente já tinha conversado aqui, tá. Então, vamos tentar exercitar, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, vocês podem tem os aplicativos, né, então o Gabriel colocou um deles no grupo, e esse aqui é um site que a gente usa bastante quando por exemplo, a gente faz análises monta modelos de inteligência artificial lá no laboratório, né, que a gente trabalha com isso. A gente usa bastante isso aqui para checar algumas codificações da molécula, porque esse site aqui, ele é gratuito, é bem leve, tá? O nome dele é esse MolView aqui, tá bem pequenininho aí, porque eu tô na minha resolução completa, então ele acaba ficando pequeno aí, porque a resolução 4K deixa as letrinhas pequenas aí para vocês. Mas, eu vou escrever no chat aqui. Então, o nome é esse, ó. MolView, tá? Quando você escreve isso aí no Google, né, molview.org ali, se escrever só Molview, ele já vai dar o link. Você abre isso aqui, e aí ele tem uma representação. Peraí que eu fechei o chat. Pronto. Ele tem uma representação interessante, que é a seguinte: eu represento aqui do lado, tá? O, o meu minha fórmula plana, né, 2D, e eu peço para ele gerar 3D aqui, tá certo? Vou só checar, porque quando você desenha aqui,
Para checar que isso aqui está atualizado, a gente vem e clica aqui, ó, converte 2D para 3D. Aí ele faz o ajuste, checou ali, pronto. Então o que que eu tenho aqui, ó? Eu estou representando. Perceba que aqui é 3D, né? Eu coloquei e falei, se eu tivesse um bromo saindo aqui, esse CH3 entrando, olha o hidrogênio que eu já desenhei, né? Propositalmente no plano. Assim, agora o que que eu faço? Ó, e o CH2, né? CH3 também aqui no plano. Posso clicar aqui e omitir os hidrogênios, tipo naquela consideração que eu tinha feito com vocês, né? Que eu mostrei, falei, ó, às vezes a gente omite. Mas aqui eu deixo explícito, tá? Para facilitar até. Por que que a gente sempre tem que colocar o de menor prioridade entrando no plano? Porque quando a gente coloca ele entrando no plano, vocês vão ver aqui, é como se eu esquecesse que ele existe e vou olhar só o restante, porque o restante agora passa a ter um padrão que eu consigo comparar. Foi isso que aqueles 3 pesquisadores propuseram como padrão para a nomenclatura de RS e que funciona muito bem. Então, vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui em vermelhinho o brom, ó, o hidrogênio está aqui, estava escondido já na condição que eu comentei com vocês, ele já tinha colocado isso aí. Tá? O hidrogênio está aqui branquinho. CH3, o carbono cinza aqui, tá? E aqui o CH2, CH3. O que que eu vou fazer? Dar um zoom aqui. Eu vou pegar essa molécula e vou aplicar a regra, que é jogar quem tem menor prioridade para o fundo. Quando eu jogo de menor prioridade lá para o fundo, alinhado lá, eu vou encontrar que situação? Essa daqui, ó. Dei uma olhada agora, que quando eu jogo ele para o fundo aqui, ele desapareceu, porque eu estou vendo quem está na minha frente, o carbono assimétrico. O outro está entrando no plano, eu não estou vendo mais. Então, quando a gente joga no fundo ali, o que a gente faz, no fim das contas, é como se fosse fazê-lo aqui desaparecer, porque agora eu olho e vejo claramente só 3 grupos, que é justamente para eu saber a ordem, se é horário ou anti-horário, tá? Se eu faço agora a minha análise, o que que eu vou encontrar aqui, ó? O bromo, tá? CH3, CH2, CH3. Bom, se eu quisesse agora pensar na prioridade, quem é o 1? É o bromo, perfeito. O hidrogênio eu já sei que é o último, tá lá atrás. Agora, o segundo vai ser quem? Eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios aqui, né? Um carbono ligado a 3 hidrogênios. E um carbono ligado a 2 hidrogênios e um outro carbono. Então esse carbono aqui vai ganhar, ele vai ser o 2. Ok, então esse aqui seria o 2. E automaticamente esse aqui é o 3. Se eu for olhar do 1 para o 2, ó, 1 para 2, né, depois 3, nesse sentido aqui eu estou no sentido do relógio, sentido horário. Então essa molécula aqui eu esperaria que fosse o quê? R, tá? Então, pode ter exercício lá para você determinar se é R ou S. Hoje em dia, principalmente quando você pega computacionalmente, é muito simples, por quê? Porque você já tem uma cola virtual aqui, né? Eu poderia omitir essa informação de vocês, mas não precisa, porque uma hora um ou outro vai descobrir, se não sabe e tal, e aí vai falando para o outro. Então, assim, eu já vou dar o spoiler aqui, que nessa mesma plataforma, você consegue saber se o que você fez, se você quiser testar, que era o que eu fazia, só que em outro software, no Chemsketch, ele que tinha mostrado para vocês anteriormente, para desenhar a molécula e saber se ele é R ou S, tá? Como que eu faço isso? Porque essa molécula eu desenhei de uma forma específica aqui. Então, sempre que eu jogo no fundo, a ordem vai ser essa, ó. Joguei no fundo aqui. Se eu deslocar para a lateral, tá vendo? Eu 2 no mesmo plano, um em outro plano. Então, se eu jogar no fundo, a ordem é essa.
Se eu inverter, falo, não, agora eu vou inverter, hein? Vou jogar ele para frente aqui, ó. O hidrogênio está na minha cara. Tá bem aqui, ó. Olha ele aqui. Dá o nome agora, com ele saindo do plano. Ó, 1. Onde está o 2 agora? Está aqui na direita. O 3 está aqui. Qual é esse sentido aqui agora? É sentido do 1 para o 2 e para o 3 é sentido anti-horário, correto? Então eu falaria, bom, seria o S. Só que nesse caso eu coloquei o de menor prioridade, que é essa bolinha branca aqui, o hidrogênio, onde? Saindo do plano. Então a configuração real é o quê? É o oposto que eu estou observando, que é quem? O R. Tá? Se eu volto essa criatura lá para trás, ó, tome daqui, sumiu, eu volto à configuração direta. Tá? O que facilita muito? Você tem essa visualização 3D, mais que eu leve modelo para a sala de aula, esse é o único ponto, sim, para mim, questionável, porque é muito mais fácil cada um, mais que eu mostro na sala, mas a visualização 3D, assim, é infinitamente mais fácil na minha cabeça, pensando aqui, do que se eu levasse um modelo para a sala. Porque se eu levar um modelo para a sala, quem está na minha frente enxerga bem as moléculas. Quem está lá no fundo é um caso de, assim, aqui é um caso das pessoas acreditarem no que estão vendo aqui, e aí a fé vai aumentando mais para o fundo da sala, porque você não enxerga direito. Então você tem que ter fé, falar, tá bom, aquilo ali tá entrando, mesmo tá saindo, não tô vendo nada, mas eu vou acreditar. Então a fé vai aumentando mesmo, você vai chegando para o fundo da sala. Aqui não, porque vocês podem mover, né, nessa plataforma ou em outra, como que o Gabriel colocou, se tiver visualização 3D, vocês movem, tá? E conseguem, de fato, visualizar por vocês mesmos. Eu estou movendo, mostrando aqui, tá? Quando você rola o scroll do mouse aqui, ó, eu vou rolando aqui, ele vai sumindo ou vai voltando, aumentando o zoom, e aí vocês conseguem manipular, tá? Então eu acho que essa parte aqui é a única que na minha cabeça eu tenho certeza que funciona melhor cada um no seu computador, essa visualização. Não necessariamente se pudesse ver, eu geralmente falo, ó, mostro na sala de aula, mostro essas plataformas, falo assim, ó, tentem em casa pegar, né, o celular, né, mas o celular às vezes ele dá algum bug, assim, na hora de mover isso aqui, mas em casa, no computador, enfim, brincar com isso, no aplicativo não, porque o aplicativo já é desenvolvido para isso. Fala assim, o site às vezes dá pouco, mas o aplicativo, geralmente já tem essa otimização para ele funcionar bem. Brinquem por si só, porque essa parte da visualização 3D é uma coisa meio que no computador a gente tem essa facilidade grande, tá? Que, inclusive na época que eu fiz graduação, quando eu vi isso foi em 2004, não tinha, muita facilidade, até porque não tinha muitos softwares livres, a maioria era tudo pago, o livre, às vezes você tinha limitação igual tem hoje, número de carbonos, então não era toda molécula que você conseguia saber se era R e S. Aqui dá para você testar, então o spoiler que eu falei é assim, nessa plataforma, quando a gente faz análise, por exemplo, a gente monta banco de dados para fazer análise de inteligência artificial, construir rede neural, o que que você pode fazer? A gente pensa o seguinte, a o computador, ele não sabe o que que é esse desenho aqui. Você pode falar assim: "Ah, isso aqui eu tenho uma cadeia de carbonos com halogênio, eu tenho um haleto de alquilo aqui". O computador tá nem aí para esse haleto de alquilo. Você tem que mostrar para ele, de algum modo, codificar aqui lá embaixo um nível, vai chegar lá no 0 e 1, para ele processar esse 0 e 1. Então, o que que a gente usa? Existem formas, a gente chama de descritores moleculares, tá? Que é a forma de você codificar isso de uma maneira mais simples e aí converter isso computacionalmente para que você possa desenvolver os modelos. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, em Tools, vocês vão ter a resposta, por exemplo, a gente falou que isso aqui era R, né? Tá bom. Eu venho aqui, ó, você pode desenhar o que você quiser, coloca aqui, ó, saindo do plano, fala, eu quero mudar. Aqui é fácil. Eu clico aqui assim, na ligação, falo assim, não, agora isso aqui está no plano.
Não quero saber disso aqui saindo do plano. Quem vai sair do plano para mim agora é o hidrogênio. Pronto, mudou. Desenho o que você quer, vem aqui em Tools, tá? Se tiver exercício assim, você pode tentar fazer e só certificar depois. Alguns vão ficar com preguiça, vão pegar a resposta direto, mas é normal. Eu não sou muito encanado com isso, não. Você vem aqui, ó, tá vendo? Information Card, porque tá pequenininho aí, mas em Tools, tá? Nas ferramentas, eu tenho aqui, ó. É esse cartão de informações. É um cartão de informações da molécula, pessoal. Então, é assim. Eu tô com o teclado aqui do lado, tá um pouco longe. Deixa eu dar um zoom aqui, senão ninguém enxerga nada. Pronto. Dei uma olhada aí, ó. Eu tenho um tabelão aqui do que eu desenhei. Quem ele é, percebe que já apareceu aqui, ó. Quem tá aqui? O R, tá melhor aqui embaixo, né? Aqui a gente tem a fórmula, ó, fórmula, a massa molecular. Aqui, ó, interessante, os ligações de hidrogênio, né? Hydrogen bonds, doadoras e aceptoras. Se eu tenho aqui essa representação, não tenho, 0 e 0. Percentual, né? Que é a composição, né? Quanto que eu tenho em percentual de cada um desses átomos, a 35,63% de carbono, quanto que eu tenho de hidrogênio, quanto que eu tenho de bromo nessa molécula. Eu tenho uma ficha, tá? Dessa molécula. E aí, se eu descer aqui, vou aumentar um pouco o zoom agora, ó, vou exagerar aqui, porque aí todo mundo consegue enxergar melhor. Tirar essa mensagem chata, isso explodiu uma bomba aqui, um negócio vermelho na tela. Tá aqui, ó. Nome sistemático. Olha quem tá aqui, ó. O 2R. Então você desenha, né? Tem um exercício, você pode desenhar aqui, testar, girar a molécula, ver o que que é, e aí você consegue checar se a sua lógica está correta. Fala, não, tá certo, 2R. Ah, você tem 3 centros quirais? Não tem problema, coloca eles lá, que você vai ter aqui, ó. O que que é esse 2? É porque esse 2 é onde está o centro quiral, tá? Porque a gente tem lá a posição, tá vendo? O carbono do centro quiral, na nomenclatura, ele é o carbono que tem o bromo, ok? E o bromo está em qual carbono? Tá no nome aqui, ó, 2 bromo. Então o bromo está no carbono 2. Aí por isso que ele está especificando aqui, o carbono 2, além disso, tem configuração R. É comum a gente colocar por padrão, né, a configuração aqui entre parênteses, logo no começo da molécula. A gente indica quem é a configuração, se é R ou S, e em qual carbono eu estou tratando. Ó, eu estou considerando que o 2 é um R. Ah, se eu tivesse mais átomos aí, tivesse o 6, que é um S. 2R, 6S, fecha parênteses, o nome da molécula, tá certo? Quando a gente faz análise de inteligência artificial, enfim, esses modelos de rede neural, que eu estava comentando com vocês, essa plataforma é muito útil. A gente usa para checar, tá? Mas tem uma biblioteca que ele faz de maneira automática, né? Lê a molécula e exporta para mim. Porque imagina, eu preciso de um conjunto grande, 1000 moléculas. Você vai abrir 1000 moléculas aqui, vai ser quase um trabalho escravo, você ficar desenhando 1000 moléculas ou abrindo aqui, copiando isso aqui e jogando, tá? Então, você faz isso de maneira automatizada, tá? Mas a gente usa essas informações, o Smiles, o pessoal usa bastante nos artigos aí dessa parte de análise de dados, inteligência artificial, as redes neurais da vida, tá? É a codificação da molécula. Em vez de eu colocar o desenho, que eu posso até analisar a foto ali, aquela foto, né? A imagem, mas eu facilito mais o caso se eu colocar um código que representa aquela foto, tá? Aquela imagem. Então tem o InkKey aqui, que é outro código também que se usa, tá? Então aqui são formas. Aqui eu tenho o nome oficial, sistemático, tá? E aqui são alternativas de representar essa estrutura de maneira diferente, tá? Aí eu posso codificar isso aqui e tentar, por exemplo, falar assim, lá no final da minha rede neural, eu quero que na saída, depois de passar por todos os neurônios, na saída me indique, por exemplo,
esse código aqui, porque eu consigo converter esse código numa estrutura, tá? Pego um banco lá e falo: "Eu quero saber, desse conjunto aqui de entrada, quem é que tem", faz a predição para mim, por exemplo, uma reação X, onde que aconteceria essa reação? Aí ele vai me dar a saída, falar: "Ó, formou uma carbonila nessa posição aqui". Ele pode prever esse comportamento numa região oral. Então, isso aqui é usado para isso. Por isso que em outras plataformas, vocês vão ver esses nomes assim, estranhos, Smiles, Inkey, Morgan, Fingerprint também é outro. Eles são todos, justamente formas de você representar, né, de uma maneira mais simples, geralmente num linear aqui, um vetor aqui, eu armazeno essa informação, com várias moléculas, cada uma ocupando a posição do vetor, eu consigo representar aqui, tá. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, como sendo uma forma de vocês checarem e falar: "Ó, desenhou? Ah, o bromo está saindo aqui, tá, ok, beleza. Deixa eu só diminuir esse zoom agora que eu opa, espera aí, agora o negócio ficou exagerado. Epa, aqui, ele nem diminuiu, bom, agora tá, diminuiu, porque a molécula está grande. Bom, o scroll funciona aqui também, tá bom? Então, aqui é uma plataforma que eu acho bem útil para checar, até, por exemplo, se você como é que você checa a prioridade? Porque imagina que você tenha lá um exercício para você avaliar a prioridade. Ué, você monta a prioridade, se você já tem lá a informação de quem está entrando e saindo do plano, dá o nome, desenha a molécula aqui, vem no tools e fala: "Deixa eu ver se o nome que eu a configuração que eu dei". Falei o nome, mas você não precisa dar o nome inteiro. A gente está focado por enquanto na configuração. Deixa eu ver se a configuração tá ok. Ah, não, bateu. Ah, então beleza, perfeito, fechou. Tá, então dá para checar aqui, que se a prioridade que você estabeleceu está correta, vai ter que bater o nome aqui, senão tem alguma coisa errada. Eu vou fazer esse exercício e vou deixar outros, eu já vou publicar esses slides, já na sequência, esses os da aula passada, eu já vou deixar esses slides disponíveis lá com esses exercícios, tá? Mas vamos tentar, determinar a configuração desses compostos aqui, tá? A gente viu, né, que, por exemplo, esse caso aqui, que é o mais tranquilo, ó, cadê? Hum, eu tinha visto aqui, nesse aqui. Ó, vamos lembrar dessa regra aqui, ó. Vou olhar a ficha, nessa projeção, o grupo ou átomo de menor prioridade, né, se ele estiver na horizontal, a configuração é oposta. Se ele estiver na vertical, já está ok. Vamos olhar então agora esse daqui. Eu vou fazer esse amarelinho, e aí depois o outro eu vou deixar para vocês fazerem, porque é só desenhar, gosto freguês, joga esse hidrogênio aqui para dentro do plano, e aí desenha o restante e vê a configuração, tá? E aí dá para checar lá, provavelmente no móvel, e a gente vai corrigir isso na aula de exercício, tá? Mas o móvel facilita bastante até nisso aí, porque é mais rápido de a gente checar e ver se está coerente ou não, porque às vezes vocês mesmos conseguem checar por si só. Eh, bom, vamos olhar isso aqui, ó. Se eu for avaliar isso aqui, pessoal, eu tirei a luva, mas eu vou colocar de volta para a gente usar. Vou usar a mesa digitalizadora aqui, que aí vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá, eu vou olhar agora para esse carbono aqui. Ó, vamos olhar para esse. Ele é assimétrico, sim ou não? O que vocês acham? Vamos ver se a representação de Fischer está correta. Ele é assimétrico? Sim, não, talvez.
Ninguém falou mais nada aí? Daqui a pouco eu tô falando sozinho aqui. Ah, não, alguém tá. A Rebeca tá falando. Ó, a Rebeca falou que acha que sim. Sim, né? Ele tem 4 ligantes diferentes. O hidroxila, hidrogênio, aqui, aldeído, aqui nessa terminação, e para cá é um outro. Ok. Esse central aqui tem 4 ligantes diferentes? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, beleza. E esse daqui, pela mesma lógica, né? Também. Ou seja, se você identificou, confirmou isso, falou, ó, projeção de Fischer, eu esperaria que esse encontro fosse carbono assimétrico, que é o padrão, lembra do desenho? De fato, só checou e falou, tá ok. Vou agora analisar a configuração de cada um deles, ó. Vou começar por esse aqui. Epa, esse. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu mudo a cor da tinta dele. Vou colocar preto. Pronto. Porque aqui tá vermelho, né? Fica, não tem contraste. Ele fica ruim aqui de analisar. Ó, vamos analisar esse daqui. Prioridades para ele. Oxigênio é 1. Para cá, ó, eu tenho um carbono ligado a quem? A um hidrogênio, a um outro carbono e a um oxigênio. Beleza. Olhando para cima, eu tenho um carbono. Isso aqui, essa estrutura, ela seria assim, né? Esse CHO, eu poderia representar da seguinte forma: C dupla OH, que é a terminação aí do aldeído, tá certo? Bom, dessa forma aí, pessoal, o que que vocês me diriam? Lembre-se que quando eu tenho isso aqui, ó, é equivalente ao quê? A um carbono ligado a um oxigênio, ligado a outro oxigênio, né? Porque é uma dupla com oxigênio. Lembra daquela consideração que a gente fez? Então, nessa lógica aí, quem vocês acham que seria o 2 para nós aí? Esse grupo aqui de cima, o aldeído, ou esse carbono de baixo aqui? Esse está ligado a um carbono, um hidrogênio e um oxigênio. Esse daqui está ligado a 2 oxigênios e um hidrogênio. Quem é que está ganhando, em cima ou embaixo? O de cima. Exato. Isso aí. Então, esse aqui vai ser o meu 2. Esse aqui para baixo, né, seria o 3. E o pobre miserável aqui do hidrogênio, o 4. Ok. Vou dar nome agora, configuração desse carbono que está marcado aqui. Ó, 1, 2, 3. Então aqui o sentido está no anti-horário, tá? Só que vai ser esse aqui mesmo ou vai ser o oposto? Eu vou considerar S mesmo, tá vendo? O sentido tá esse aqui, né? Ó, de 1 para o 2. Tá aqui. Isso aqui eu tô indo no sentido anti-horário. Isso, exatamente. A Jasmine colocou ali. Em tese, o anti-horário seria o S. Só que olha onde está o hidrogênio, que é o de menor prioridade, o 4. Está na horizontal. Toda vez que ele está na horizontal, né, eu vou considerar que o real é o oposto. Então, se aqui ele está indicando que seria S, na verdade, a configuração real
desse carbono aqui é o quê? R. Ok. Vou olhar o próximo agora. Então, eu agora vou comparar, deixa eu apagar esse 3 aqui. Vou comparar agora vou analisar esse daqui. Esse miolo aqui, esse carbono. Ó, aqui é fácil, né? Tranquilo. Esse é o 1, esse é o 4, tá? Agora eu vou olhar para cima e para baixo. Para cima, né, olhando para cá, ó, esse aqui está ligado a esse carbono está ligado a quem? Ó? Um oxigênio, um carbono, um hidrogênio. Vou olhar para baixo agora. Esse carbono está ligado aqui, um oxigênio, um carbono, um hidrogênio. Bom, empatou, né? Porque a hidroxila, hidrogênio, hidroxila, hidrogênio, carbono, carbono. Vou olhar agora a continuação. Esse carbono aqui empatou tudo. Vou olhar aqui, ó. Esse carbono, ó. Esse carbono aqui, de baixo, né? Se eu fosse pensar nesse aqui, ó, ele seria o quê? Um carbono que está ligado a um hidrogênio, aqui, a outro hidrogênio, e ligado a uma hidroxila, tá? Ele seria assim. Esse carbono aqui de cima, a gente já sabe que ele está bem aqui, né? Ó, é esse aqui. É um carbono ligado a 2 oxigênios e um hidrogênio. Esse aqui está ligado a um oxigênio e 2 hidrogênios. Quem é que vai ganhar aqui para esse ponto? Para cima ou para baixo? Em prioridade. O que vocês me dizem? Cima ou baixo? Cima de novo. Exatamente. Então, aqui para cima, ó, esse seria o 2, né? E aqui para baixo seria o 3. Mesma configuração, porque seria de 1 para 2, de 2 para 3. Isso aqui é sentido o quê? Anti-horário. Como o hidrogênio. Os 3 carbonos que o hidrogênio está na horizontal, o que eu encontrar, eu vou ter que inverter, que seria o real. Então, no fundo, o que eu tenho aqui, ó, né? Que dessa forma, como eu estou considerando aqui para cima o 2, então, e essa configuração aqui vai ser, de novo, R, ok? E vamos fechar, então, nossa aula de hoje com esse último carbono aqui. Isso a gente já sabe que é 1, isso a gente já sabe que é 4, né? E agora vai faltar o quê? Cima ou embaixo. Aqui em cima, né, pensando nesse carbono. Se eu for para baixo, eu tenho isso, tá? Carbono ligado a 2 hidrogênios e um oxigênio. Se eu for para cima, eu tenho um carbono ligado a um oxigênio, um hidrogênio e outro carbono. Quem vai ganhar aí de novo? Cima ou embaixo? De cima, exatamente. Então aqui vai o de cima de novo, né? Então a gente tem aqui, né, o de baixo aqui sendo o 3 outra vez, e para cima aqui sendo o 2. Nesse sentido aqui, né? Que é o sentido anti-horário. Como o hidrogênio continua, o de menor prioridade continua na vertical, na horizontal, né? Eu inverto. Então, no fundo, ó,
configurações ECR, configurações ECR, configurações ECR. Tá certo? Então, eu tenho essa representação para os 3 carbonos assimétricos. Essa que seria a representação deles. O exercício pede, para complementar, eu vou pedir para vocês tentarem fazer isso, que é o quê? Se eu coloco um espelho bem aqui e vou fazer a imagem especular, eu vou encontrar o enantiômero. Se eu desenhei a imagem especular corretamente, quando eu for fazer essas considerações aqui, o que eu vou ver? Opa, esse vai virar S, esse vai virar S e esse aqui também é S. Se eu desenhar uma estrutura de Fischer aqui do lado e eu conseguir atribuir, né, confirmar que a configuração de cada um dos 3 carbonos assimétricos é S, eu desenhei o enantiômero correto para essa estrutura aqui. Tá certo? Ficou claro isso aí, pessoal? Podemos fechar, já avançou um pouco mais um tempo, mas somente para fazer um exercício e fixar tudo que a gente viu hoje, senão se perde. Tranquilo? Beleza, então podemos fechar. Tem essa plataforma que é o Molview, que facilita bastante a nossa vida. Tá? Atividade avaliativa vocês vão poder checar, né? Lá também, tudo online. E aí, qualquer dúvida, a gente vai se falando, então. Vou deixar esses slides, mais os seguintes, tá vendo? Tem outros exemplos também parecidos, né, para você determinar a configuração, desenhar enantiômero, só para treinar isso direitinho, tá? E aí deixa esses exemplos aí para a gente corrigir depois.